O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos, irmãos, transmitindo esse culto também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, e que esses irmãos, assim como nós aqui na congregação, possam participar do culto junto a nós, possam sentir a comunhão do Senhor durante a transmissão desse culto. E assim como nós fizemos na última quarta-feira, irmãos, na primeira oração, convidaremos a toda a Irmandade que antes que a igreja ore, que os irmãos possam orar cada um para a tua necessidade. Uns clamam, outros agradecem, outros pedem. Todos nós viemos à casa do Senhor procurando receber algo de Deus, mas nós precisamos oferecer também ao nosso Deus. Então nós estaremos em oração. Então use o tempo desses primeiros hinos como uma forma já de você ir louvando, glorificando ao nosso Deus. Vamos começar, irmãos, esse santo culto cantando o hino 267. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Quem se sente, irmãos, irmãs, peça mais um hino. 157, hino 157. Glória ao Senhor.
Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Algumas vezes, irmãos, há um questionamento aos irmãos que nos acompanham na internet. Já me fizeram esse questionamento pessoalmente também. Falam, por que você canta com a mão para cima? Eu canto com a mão para cima para dar ação de graças ao meu Deus. Que eu já recebi tanto favor do Senhor, tanto milagre, tanta misericórdia, que se eu pudesse eu gritava, eu batia a palma, eu dava piroleta. Mas tudo que for para dar honra ao Senhor, faça nessa manhã, irmãos. O Senhor está no meio de nós, o Senhor está na sua vida, está cuidando dos teus. Você está aqui clamando e o Senhor está te guardando na tua casa também. Então, em comunhão, igreja, vamos cantar para a oração o hino 363, 363. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmão André, não pode vir fazer oração pela igreja? Irmãos, quem passou pela portaria, anotou pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, muito pedido por famílias, testemunhados, muito pedido por causas também. E o servo de Deus apresentará esses pedidos, os pedidos dos nossos irmãos na internet também. Mas nós convidamos a Irmandade que por uns minutos, poucos minutos, para que não tire a comunhão da igreja, possamos clamar, cada um no seu lugar. Clame pela tua família, clame pelos pedidos que você tem feito na solidão do seu quarto, na solidão
porque ainda que você esteja no meio de uma multidão, parece que você está sozinho, na verdade. Aqui nós estamos, esse templo feito de concreto, ele é só um templo, mas quando nós nos ajuntamos, vira a casa de Deus. Então peça na casa do Senhor, peça, lamente. Se você está constrangido com alguma coisa na tua vida, lamente com o Senhor. Se você está com o teu coração glorificando a Deus, exalte o teu Deus, mas não fique de boca fechada por uns minutos. É você e Deus. Depois o servo de Deus orará por toda a igreja, apresentará os teus pedidos também, que você fez nesse momento, mas clame, não feche a tua boca. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Deus, aleluia, tu és bom na nossa vida, glória ao teu santo nome, Senhor, glória, glória, glória ao teu santo nome, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Tu és bom na nossa vida. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez, Senhor, nós encontramos com os nossos joelhos prostrados na tua presença. É um ato de humilhação, a tua santidade divina, Senhor, porque tu és puro, Senhor, 3 vezes santo, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, implorando mais uma vez pela tua misericórdia, nos atende em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, Senhor, nós queremos agora, em comunhão contigo, elevar esta oração aos teus pés, Senhor, pedindo primeiramente, nos perdoa, Senhor, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos pecados, porque nós somos fracos perante ti, Senhor, e tu és tão bom na nossa vida, tu és um Deus misericordioso, grandioso, Senhor, e nós somos os teus servos. É por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, com a nossa humildade, Senhor, elevar a ti este clamor, Senhor, elevar a ti estes louvores, Senhor, e tudo que nós temos para te oferecer, Senhor, e esperamos receber de ti resposta na nossa vida. Estamos batendo na tua porta, precisamos sentir a comunhão contigo, o teu Espírito Santo entre nós, Senhor, e aquele que ainda não sentiu, Senhor, faça, Senhor, que o teu coração balance e sinta a tua presença em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e eterno Pai, tu tem preparado de estarmos mais uma vez dentro da tua casa para louvarmos e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida material e espiritual mais uma vez. Glória ao teu santo nome. Nós te alegramos, Senhor, de mais uma vez podermos botar os pés para fora da nossa casa, uns com saúde, outros nem tanto, e é para isso que neste momento agora nós entregamos esses pedidos de oração, Senhor, sobre as tuas mãos. Quantos pedidos por enfermidade, Senhor, pelo amor do teu nome. Tem uma epidemia aí fora, Senhor, mas nós somos os teus servos, Senhor. Tu permitiu, Senhor, que Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse na fornalha de fogo ardente, mas não permitiu que o fogo os queimasse. E em nome de Jesus Cristo, neste momento nós vamos te pedir, afasta de nós este cálice pelo amor do teu nome. Proteja todos nós, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia. O mundo te implora, Senhor, nos livra, Senhor, nos dando saúde, Senhor, nos dando força para passar por mais essa, e lá na frente nós podemos glorificar o teu santo nome para todo sempre. Eterno Deus e eterno Pai, vamos te pedir também, Senhor, os nossos irmãos que viajam sobre a tua obra, outros que já estão vindo esta semana para a reunião, Senhor,
Senhor. Guarda-os, guarda a família. Sobre aqueles que não têm condições, prepara, Senhor. Outros vão assistir a reunião online. Ajuda os teus servos que vão conduzir, Senhor, com sabedoria, para que a tua obra cresça e floresça no nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e eterno Pai, todo o nosso ministério constituído nesta face de terra, os músicos, Senhor, nosso irmão Samuel que perdeu o pai, está bebendo um cálice amargo, Senhor. Ainda esta semana conversamos bastante sobre esse assunto. Seu servo ama tanto o pai dele, Senhor, falou tanto bem, mas tu se comprazeu em levar o teu servo. Então agora, Senhor, conforta o coração da família nesta hora difícil. Nós não podemos fazer nada, mas uma coisa nós podemos fazer, que é prostrar os nossos joelhos aos teus pés e pedir misericórdia, Senhor, confortando o coração deles pelo amor do teu nome. Eterno Deus e eterno Pai, são tantos pedido de oração, Senhor, enfermidade, tribulação, causa, viagem, pelo amor do teu nome, acidentado, família, testemunhados, são tantos, Senhor. Neste momento, nós aqui, Senhor, a tua igreja, lança aos teus pés estes pedidos, Senhor, mas os pedidos dessa irmandade, qual nós não sabemos, enfim, Senhor, se estiver, Senhor, aplausível aos teus olhos, e for chegada a hora, atende a todos pelo amor do teu santo nome. Eterno Deus e eterno Pai, vamos te pedir, por favor, Senhor, nós não somos merecedores, mas queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Manda do céu, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. O que nós devemos fazer, se é chegada a hora ou não é, dá-nos esperança e paciência para esperar tudo no tempo certo. Eterno Deus, todas estas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em rendimento de graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém. Glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem se sente, irmãos, chame mais um hino. 197, hino 197. Glória ao Senhor.
a Deus. Glória ao Senhor. Agora estamos, amados irmãos, irmãs, na liberdade dos testemunhos. O irmão, a irmã que alcançou graças da mão do Senhor, que o Senhor fez obra no meio da tua família e você sente de compartilhar com a igreja, esta é a oportunidade. Que sejamos breves nas palavras e que tudo possamos ter sobre nós a guia do Espírito Santo. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus, igreja. Amém. Eu vim aqui hoje agradecer a Deus, louvado seja Deus, porque eu fiz a cirurgia e foi tirado o nódulo cancerígeno e foi para análise para saber qual seria o tratamento. E, para a glória de Deus, vai ser só rádio, e eu vou tomar um comprimido, e não vai ser necessário a quimioterapia, para a glória de Deus. E eu, quando o médico falou que estava tudo bem, que estava ótimo, ia ser só a rádio, eu ali comecei a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, pelas misericórdias do Senhor, porque só quem está passando sabe a dificuldade, né, de enfrentar essa enfermidade, porque eu acho que tem muitas enfermidades difíceis de enfrentar, mas essa é uma enfermidade assim que a gente, é só Deus, né, para dar força. Às vezes a gente até esquece tudo que ouviu por causa que entra um desespero, entra mesmo assim algo assim que a gente não quer sentir, mas Deus é aquele que vem e apazigua, né, que acalma a tempestade e diz: eu estou contigo. E eu falei: vamos então em frente, Jesus, que o Senhor está comigo, não preciso mais de nada, né? Então eu vim aqui só agradecer a Deus por essa misericórdia que Ele teve na minha vida. E eu vou começar a fazer as sessões, né? A partir da semana que vem. Vão ser a 20 a 30, ainda não sei a quantidade exata, né? A imunidade cai um pouco, talvez eu não possa ficar saindo muito, né? Por causa disso, mas o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, e o Senhor é aquele que nos guarda, amém? E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui testemunhando e falando do amor de Deus para nossas vidas. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Criador. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mais algum irmão se sente? Irmã? Estão todos em paz? Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também agradeço a Deus nessa manhã, irmãos, pelo projeto de salvação que o Senhor tem com a minha vida, para que junto a todos vós possamos juntos um dia alcançar o trono da glória do nosso Deus. Sou grato a Deus também por todo o bem que tenho alcançado das mãos do Senhor e por esse hino que nós cantamos agora, um hino muito tradicional de batismo. O Senhor me despertou a respeito de como Ele me chamou. Eu tinha 14 anos, nasci dentro da igreja, nasci num lar cristão. Minha família já há muitas décadas dentro da igreja. E, irmãos, então um filho de crente, ele tem uma conversão, é uma conversão continuada, porque a criança aprende e chega um dia que ela tem que se decidir, não é verdade? Eu tinha 14 anos
E um dia eu estava numa igreja, acho que o dobro dessa, de largura e de comprimento, em Jandira. Estava sentado embaixo da galeria e eu comecei a sentir uma coisa estranha na hora do batismo, uma vontade de batizar. Falei, mas não é possível, eu sou muito novo ainda. E aí eu comecei a ficar aflito, peguei e saí da igreja. Fiquei do lado de fora, estava muito cheio. Era um irmão de fora que atendia aquele batismo. Aí eu falei, bom, se for para eu batizar, eu vou pedir um sinal. Aí o irmão que estava atendendo aquele batismo falou assim, ó, alguém nascido na igreja está sentindo de se batizar e você pediu um sinal. Se você pediu o sinal, eu não te quero mais, porque você tem que conhecer a minha voz. Irmãos, eu corri para batizar, glória ao nome santo do Senhor, porque sinal maior que esse nem é totalmente dispensável, não é verdade? E assim o Senhor fez na minha vida, e o Senhor faz conforme Ele quer na vida de quem Ele ama. O batismo não é uma senha de uma igreja, o batismo é o mandamento da palavra. Seja em que igreja você for, seja em que tempo você estiver da sua vida, o batismo é um mandamento. Tanta coisa você pede para Deus, tanta coisa você implora ao Senhor, aos nossos irmãos que estão na congregação, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Tanta coisa imploramos, tanta coisa pedimos, mas às vezes nem o primeiro passo nós demos. O Senhor só quer o primeiro passo de alguém. Ele só quer que você acredite, que você confesse. Ainda essa semana, estava conversando com um irmão de uma igreja. Estávamos falando de uma outra igreja. Eu falei para ele, a coisa mais linda, assistir um batismo dessa determinada igreja que nós estávamos falando, de um outro país, dos Estados Unidos. Porque todas as vezes que um jovem, um velho, uma criança, ela vai se batizar, ela antes de receber a instrução de eu te batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ela faz uma declaração para a igreja. E ela declara, eu não me envergonho de declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor quer o primeiro passo de alguém, irmãos. A quem receber esse conselho, se você estiver aqui no culto hoje, nós estamos prontos para te batizar. Se você está nos acompanhando pela internet, procure a igreja mais próxima e faça o concerto com o Senhor. Também, irmãos, se ninguém mais se sente de agradecer a Deus, está encerrada essa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a respeito dos nossos cultos online, que acontecem de segunda a sábado às 20 horas, na quarta-feira o culto presencial e também o culto online, terça-feira 14 horas presencial e online, ao sábado pela manhã 10 horas culto só com as irmãs, presencial e online também, e aos domingos 10 e 18h30. Fazemos, refazemos, nos esforçamos em falar para que os irmãos compartilhem os cultos online. Nós, irmãos, recebemos do Senhor a cada um que está na congregação, cada um que está acompanhando na internet, recebe uma instrução clara do Senhor. Nas Escrituras há, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, esta é uma missão que nós temos de falar de Cristo. E compartilhar um culto, compartilhar este serviço que é feito em memória do Senhor e para a honra e glória do nosso Deus, é um convite que nós nos esforçamos em fazer. Espero que os irmãos recebam de bom grado, que possam compartilhar os nossos cultos online e também, irmãos, que possam convidar a um amigo, um colega, que possa estar junto a você na igreja. Nós não estamos preocupados, o irmão Rodrigo não está hoje,
que está em uma viagem, o qual devemos orar por ele. Nós não estamos preocupados em tirar uma pessoa de uma igreja para trazer para nós, mas nós precisamos levar para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão destruídos, para aqueles que um homem levantou e falou que ele não tinha mais condição. A nossa condição não é por nós mesmos, a nossa condição é o Senhor, a nossa condição é Cristo Jesus que morreu por nós. Então, esses caídos que foram atropelados pelo cotidiano, pela vida, a esse fazemos o convite. Convida essas pessoas para estar no meio de nós. Deixa que o Senhor limpe as vestes do seu amigo, do seu irmão, do seu parente. Às vezes até nós mesmos achando que essa pessoa não tem nem condição, mas que não sejamos julgadores, que sejamos ajudadores. Compartilhemos os cultos, convidemos para estar no meio de nós. E fazendo assim, estaremos fazendo a boa e agradável vontade do Senhor. Está bem assim, irmãos? Também no próximo final de semana, conforme o servo de Deus orou, haverá reunião ministerial nesta igreja. Pedimos aos irmãos que, havendo possibilidade, que possam se esforçar nessa semana em trazer mantimentos, para que possamos montar as cestas, que também é feito atendimento nesse dia. Se você tiver roupa em bom estado, de criança, de mulher, de homem, traga, e você puder doar, traga para a congregação, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, sendo possível que vocês possam trazer à igreja, a nossa igreja aqui em Barueri, porque aqui será feita a distribuição aos nossos irmãos que atendem a obra em lugares muito pouco favorecidos. Há muita necessidade no meio de nós, há muita necessidade no meio do povo. O Brasil vive um tempo de consternação, de uma crise muito grande. Vamos nos ajudar, irmãos. Vamos nos ajudar, que a bênção que o Senhor te deu e que você pode passar adiante, possa abençoar uma outra vida também. Está bem assim? Por essa parte, não havendo mais anúncios, também no próximo domingo, ensaio às 8h30, toda a Irmandade convidada a participar junto dos músicos. Há o ensaio, na sequência continua o culto e o Senhor alegrará os nossos corações. Estando todos em paz, vamos chamar um hino para a palavra. 206, hino 206. Glória a Deus. Glória a Deus.
Fiquemos nessa comunhão, amados. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória. Ô Marquinhos, irmão André, irmão Matias, demais irmãos músicos, irmão Daniel, irmão Saulo, mais irmãos. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho de João. Os irmãos que se sentirem podem ficar em pé. Evangelho segundo nos relatou João, no capítulo 17. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 17. É um texto lindo, mas em virtude do tempo, vamos ler, irmãos, a partir do verso 20. Glória a Deus. João 17, a partir do verso 20, se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Temos aqui, irmãos, capítulo 17 de João. Convidamos a toda a irmandade que na sua casa, que você possa ler esse capítulo, ler e buscar interpretar as palavras que aqui estão narradas. É a oração mais longa que o Senhor Jesus fez, já sentindo as aflições da morte, após ter celebrado a última Páscoa. Ele fez essa oração em aflição junto aos seus discípulos. E nos poucos versos que nós lemos aqui, amados, é fato que, como lemos, que se nós estamos nele e ele está em nós, já poderíamos parar a palavra por aqui. Glória ao nome santo do Senhor, porque não há dúvida e nem variação de qualquer sentimento. Cristo é o Filho de Deus, ele esteve na terra, demonstrou todo o poder que havia nele, deixou sobre os discípulos, deixou sobre nós o Espírito Santo, voltou ao trono de glória, intercede por nós, e aqui nessa oração que ele fez a Deus, ele falou que o amor com que Deus o amou já desde antes da fundação do mundo, que Deus pudesse amar a todos nós.
O que mais te falta, irmão? O que mais te falta, irmã? Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, o que mais te falta? Se Cristo te ama, se você está em Cristo e Ele está intercedendo por ti junto à glória de Deus, o que teme o teu coração? Qual é a dúvida que você trouxe para esse culto? Qual é a dúvida que você veio carregando como se fosse uma cruz, um lamento, uma consternação, uma frustração? Porque há tempos na nossa vida que o Senhor permite que nós nos frustremos, mas em todo tempo Ele continua sendo nosso Deus. Nós hoje não estamos falando a respeito, irmãos, de uma igreja. Hoje nós não estamos falando a respeito de um sacrifício que você deva fazer. Nós não estamos falando de uma troca. Muitos entraram nessa congregação nessa manhã falando: Senhor, me fala o que eu devo fazer para que eu seja ouvido. O Senhor te fala: você não precisa fazer nada além de adorar a Deus. O Senhor conhece os teus passos, o Senhor conhece os teus caminhos. E o Senhor quer somente o teu coração. Um coração limpo, um coração sincero, um coração que confessa quando erra, um coração que sabe quando passa por caminhos que não são agradáveis ao Senhor e que também não se esconde, porque ninguém pode se esconder das mãos e dos olhos de Deus, mas que você possa sempre confessar, e o Senhor está sempre pronto para te receber de braços abertos e te amar sobre todas as coisas. A palavra que lemos nesta manhã fala que o Senhor nos ama, fala que o Senhor amou, quando Ele andou na terra, Ele amou os discípulos e já amou aqueles que haveriam de vir depois dos discípulos. Seja bem-aventurado, irmã, seja bem-aventurado, irmão, em tudo o quanto você fizer, porque nas tuas mãos, aqui está escrito que o Senhor habita dentro de nós. Então, aonde você vai, há o Espírito de Deus te acompanhando. Aonde você anda, há o Espírito do Senhor. Entretanto, amados irmãos, o Espírito do Senhor está dentro de nós, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você fala. O Senhor está pronto para dar para você o melhor da terra. E depois, no final da tua jornada, o direito da vida eterna. Então, cuidado com o que você pede. Se você pede agradecendo por uma prova, não se conforme com provação. Você vai passar pela provação, mas o Senhor te dará a vitória. Não se conforme em estar numa situação de desgraça, de lamento. O Senhor Deus habita dentro de você. Pela fé, eu creio que o Senhor habita dentro de mim também. Então nós não podemos, irmãos, ter esse poder, ter essa divindade em nós e viver uma vida de cabeça baixa, viver uma vida curvada, deixando que os espíritos venham e fiquem em cima de você, te destruindo, derrubando os seus planos. Parece que você constrói, vem um espírito e tira a pedra fundamental e rui tudo, e rui todos os teus sonhos. Só aqui ou o outro também, irmão? Só pelos nossos irmãos que estão na internet. Porque aqui eu falo bem alto mesmo, então os irmãos me ouvem. Então, irmãos, nós temos Deus em nós. A Irmandade crê nestas coisas. A Irmandade crê que há o Espírito do Senhor junto a nós, governando os nossos caminhos, cuidando dos nossos filhos, zelando pela nossa casa. Os irmãos creem nisso
Ou estamos com uma fé vazia e estamos perdendo nosso tempo, irmãos? Você crê no Deus que você serve? João relatou aqui, irmãos, a oração de Cristo, a oração do Senhor, clamando ao Deus Pai por você, clamando a Deus Pai por todos nós. E Cristo Jesus veio como homem, mas não pecou, não mentiu. Se Cristo não mente, e Ele falou que habita dentro daqueles que estão por Ele, Ele habita dentro do teu coração. Então hoje o Senhor tem para nós um despertamento, o Senhor tem para nós um avivamento, que você não tenha vindo para esse culto, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que você não tenha tido um tempo perdido de ter parado os teus afazeres para receber a instrução do Senhor. Creia, dentro de você há o Espírito Santo de Deus no governo das tuas petições, no governo da tua vida. Nós, às vezes, irmãos, ficamos pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero andar por esse corredor. Senhor, eu quero andar por esse corredor. Senhor, eu quero andar por esse corredor. E você fica cego, sempre no mesmo pensamento, sempre no mesmo pedido, sempre na mesma intenção. Calma. O Senhor às vezes quer te passar por cima, porque o Senhor tem planos maiores para você do que você almeja o teu coração. Hoje o Senhor fala, desperta, chacoalha a todos nós nesta manhã que recebemos essa palavra. O Senhor habita dentro de nós. Então clame, louve. Você nunca estará sozinho nesse mundo. Você nunca estará em caminhos perdidos. Ainda que você esteja no deserto, o Senhor te guiará a que você alcance águas tranquilas para refrigerar a tua alma. O Senhor não habita, irmãos, nos planos dos homens maus. O Senhor não habita, irmãos, nos planos daquele que quer o poder para si. O Senhor não habita onde há projeto de destruição. O Senhor habita no bom intento do teu coração. O Senhor habita na ausência de temor. Não temas, homem. Não temas, mulher. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. O Senhor conhece os teus planos. O Senhor conhece as tuas enfermidades. O Senhor conhece os teus lamentos, as tuas aflições. E se você crê, o Senhor pode passar um bálsamo na sua corrente sanguínea e varrer de fora para fora de você todo tipo de enfermidade. O Senhor pode passar na tua vida e varrer os teus maus pensamentos e mandar para que eles se jolem no fundo dos oceanos. Porque que não haja destruição de dentro para fora, porque dentro de você há Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creiamos, irmãos, creiamos. Nós queremos que o Senhor venha e fale, se possível, até o nosso nome. Nós queremos que o Senhor se apresente para nós e nos translade da nossa prova para o dia da nossa exaltação. Hoje o Senhor te convida, me louve, adore, clame, coloca a tua mente para trabalhar no que é bom e você nem vai ver o final da tua prova. O Senhor te colocará, te dará um despertamento e você já vai ter passado por esse vale. Creiamos, irmãos, creiamos. Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor a noite inteira, lutar com o homem por 20 minutos é ruim, desgasta, você perde a força física, você perde a sua questão emocional, você se enfraquece, porque você vai estar lutando com alguém mais, se você lutar com alguém mais forte que você, por 20 minutos. Jacó lutou com um anjo uma noite inteira. E o anjo machucou
Jacó. Mas nós contamos o que aconteceu depois. A bênção que ele alcançou depois. Jacó não desconfiou. Jacó não desmoreceu. Ele precisava de uma vitória. Ele precisava de uma transformação. Ele precisava de uma exaltação. E quando ele viu a oportunidade, ele se agarrou e falou: não te largo. Ainda que me machuque, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. Hoje não é um anjo que está lutando contigo. Nós temos a palavra falando que Cristo habita em você. Não desista, que Deus quer te abençoar. Não desista, que o Senhor quer te curar. Não desista, que o Senhor quer exaltar a tua cabeça e a cabeça da tua família. Não desista do Senhor. Não desista da tua fé. Limpe as suas vestes. Levante do pó em que você estiver. Mas creia, o Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda essa manhã. Recebamos ela como vinda do trono da glória do nosso Deus. E que em tudo, irmãos, por nós, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Saulo, não pode fazer a oração por nós de agradecimento? Glória a Deus. Em comunhão, igreja, busquemos a face do Senhor em oração, em agradecimento por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo Senhor. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia Jesus, glória, glória ao nome do Senhor, aleluia Jesus, santo, santo é o teu nome, aleluia, eterno Deus e bondoso Pai que estás no céu, aleluia, na manhã desse dia, Senhor, com nossos joelhos curvados na tua presença, te rendemos graças, ó Deus, por esta oportunidade de estar na tua casa, aleluia, te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque na tua casa sentimos a tua virtude quando entramos, Senhor, cantamos um hino, cantamos dois, sentimos que tu estava presente, em que tu fazia parte, aleluia, glória ao nome do Senhor, deste caminho, aleluia ao nome do Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, pela oração que tu deste ao teu servo, aleluia, ao nome do Senhor, pelas testemunhanças, Senhor, te rendemos graças, Senhor, porque nós ouvimos e contemplamos, Senhor, que tu está presente entre nós, Senhor, aleluia, te agradecemos, Senhor, pela tua bendita e santa palavra que tu nos enviaste nesta noite, nesta manhã, Senhor, te rendemos graças, Senhor, porque pela tua palavra tu completou, tu formou, tu confirmou, Senhor, que tu está presente entre nós e que o nosso projeto, aleluia, de Cristo em nós ainda está vivo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, que o projeto do céu não está esquecido e que o nosso adversário não vai riscar o nosso nome do livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Mesmo com todas as dificuldades que temos, aleluia, e de muitas das vezes duvidar daquilo que tu vai fazer, aleluia, tu veio nesta manhã confirmar para nós que o projeto do céu, tu não abandonou em nós, Senhor. Então nesta manhã nós vamos te pedir, Senhor, faça que nós possamos crer no projeto que tu criou para nós, Senhor, porque muitas das vezes no nosso desmorecimento, na nossa fraqueza carnal, perdemos a vontade de acreditar que o teu projeto está vivo, mas nesta manhã nós sentimos pela tua palavra que tu falou conosco que o nosso projeto não morreu. Glória ao nome do Senhor. Então
Então, Senhor, dá força para nós acreditar que Tu está presente junto de nós e que Tu vais confiar em nós, Senhor, a oportunidade de acreditar em que Tu está junto de nós, Senhor. Então, Senhor, nesta manhã, aleluia, nós vamos te apresentar, é uma oração de agradecimento, mas nós vamos te apresentar, Senhor, aleluia, a Tua serva, aleluia, que vai passar pela sessão de radioterapia, Senhor, aleluia, seja com ela, Senhor, no início, seja com ela no meio, seja com ela no final, aonde a Tua serva passar, Senhor, aonde a Tua serva, aleluia, entrar, seja Tu primeiro entrar, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado e nós, aleluia, louvaremos a Ti, Senhor. Também nós vamos te apresentar, aleluia, o nome do Senhor, irmão Rodrigo, que se encontra viajando, aonde o Teu servo está agora, manda o Teu anjo do céu, aleluia, glória, movimenta as águas, aleluia, o nome do Senhor, e faça que o projeto do céu seja contemplado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, graças te damos, aleluia, o nome do Senhor, por ter, aleluia, em nós essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, aleluia, aquele que não tem força, aquele que não tem condição, aquele que não consegue vir, Senhor, aleluia, glória, no nome do Senhor, Senhor, por essa, aleluia, por esta oração, vai aonde está, Senhor, o Teu projeto, aleluia, o nome do Senhor, estenda a Tua mão e traz o Seu projeto, para que aquilo possa ser cumprido a Tua palavra. Graças te damos a Deus por tudo, por esta oportunidade, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o Teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, neste momento temos a oportunidade de fazermos as nossas ofertas, as nossas contribuições, dar, irmãos, as nossas contribuições, as nossas primícias, os nossos dízimos. Então, o irmão, a irmã que veio preparada nessa manhã, abra o coração, faça o seu melhor ao Senhor, entregue o teu melhor. Você já entregou o teu melhor glória, entregou o teu melhor louvor, entregou a sua melhor comunhão, que você possa entregar também um bom fruto, aquilo que é o bom, que te desperta o teu coração. Se há entre nós algum irmão, alguma irmã que precisa ofertar com máquina de cartão de crédito ou débito, nós temos nossos irmãos na portaria. Tem algum irmão que precisa? O irmão? Bom, pode ir na portaria, por favor. Todo fruto, irmãos, volta em atendimento da própria Irmandade. Então, nós pedimos com liberdade, os irmãos na última quarta-feira, os que nos acompanham pela internet, os irmãos que nos acompanham na congregação, assistiram, ouviram os relatos do que o Senhor tem feito no meio de nós, no atendimento dos necessitados, mas muito mais o Senhor tem para fazer no meio de nós. Às vezes nós ofertamos aquilo que nós podemos e o Senhor vai te atender o dia que você não puder. Não é uma troca, mas o Senhor retribui aquele que o adora em espírito e em verdade também, irmãos. Todos já ofertaram, irmão? Falta o irmão. Enquanto o irmão oferta, quem se sente pede um hino? 3, 7, 8. Vamos aguardar, depois que orarmos pelas ofertas, cantaremos esse hino de agradecimento. Glória a Deus.
Vamos apresentar então, irmãos? Senhor, te agradecemos pela comunhão, te agradecemos pelo bom comparecimento dos nossos irmãos, te agradecemos pela comunhão que não faltou no meio de nós. Permita que essa comunhão tenha alcançado os nossos irmãos nas casas e que seja, Senhor eterno, teu Espírito governando sobre nós, sobre todas as coisas. Apresentamos nesse momento, Senhor, o fruto do amor dessa caríssima irmandade. Aquele que ofertou, retribui com bênçãos dos céus. A quem desejava contribuir, mas não pode, ou não pôde, ou está passando por um vale muito seco, aonde precisa ser atendido e não consegue atender, nós te pedimos, Senhor, trabalha de dentro para fora e opera um milagre na vida de todos, pelo amor do teu santo nome. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrame sobre nós o teu amor, derrame sobre nós a consolação que vem do trono da tua glória. É o que te pedimos, te agradecemos, em Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, enquanto nós cantamos, o servo de Deus, a serva de Deus, passará recolhendo as ofertas. Vamos cantar o hino 378, 378. Glória a Deus.
Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão Marcos, o irmão pode fazer o clamor? Glória a Deus. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoar a todos, assim como nós que estamos na congregação, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória no nome de Jesus. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.